Olá, como vai você? Tudo bem? É com muito carinho que mais uma vez me encontro aqui, completamente enviada por Ele, para estar trazendo mais uma porção da sua palavra. Portanto, não saia daí, fique ligadinho, porque Deus quer falar contigo. Hoje estamos aqui para estarmos trazendo segunda parte da mensagem. Jesus quer nos levar a uma dimensão mais profunda com Ele, parte 2. Passaremos alguns minutos juntinhos, ligadinhos na presença de Deus, através da sua poderosa palavra. Hoje não é diferente, Ele tem bênçãos para você. Aguarde, porque Deus quer falar contigo. Enquanto isso, curte, comente e também compartilhe esta mensagem que não é minha, mas ela é do Senhor. Se inscreva no canal. Volto já, não saia daí. Deus quer falar contigo. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: Jesus quer nos levar a uma dimensão mais profunda com Ele, parte 2. E o texto pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 6 até ao versículo. Diz assim a palavra do Senhor: E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Palavra pela qual é completamente impactante. Se trata desse grande momento, como foi dito na primeira parte, que se trata desse momento único onde Jesus transfigura a sua forma real em glória. E ali estão Pedro, Tiago e João, naquele momento onde Jesus os conduz até aquele monte, e ali Jesus, ele se transfigura em glória diante deles. Junto com Jesus, Pedro, Tiago e João, momento onde Jesus tem o seu rosto brilhando como o sol, as suas vestes brancas, reluzentes. Os discípulos, eles ficam meio que atemorizados, atônitos. Jesus Cristo está se revelando a eles. Os judeus tinham muita dificuldade em reconhecer que Jesus Cristo era realmente o Messias, e por muitas vezes os discípulos, eles também ficavam sem entender. O próprio Deus está trazendo essa revelação a eles, porque já antecedia a morte e ressurreição de Cristo. Já era o anúncio de uma forma onde os discípulos nunca mais seriam os mesmos, porque eles conheceram Jesus em glória, que naquele momento onde Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Ali não é dito o teor da conversa, mas provavelmente que as Escrituras trazem tratando da ressurreição de Cristo. O fato de Deus enviar Moisés e Elias, representa a lei, dizem respeito à antiga aliança com Deus. Deus é Deus de aliança. Deus, ele sempre quis manter uma aliança com seu povo, e Moisés, ele é tremendamente usado por Deus. Na verdade, já está simbolizando este momento onde esse encontro com Jesus é visto, onde fica bem claro o tempo da lei e o tempo da graça. Fazendo menção a Moisés, vamos lá para Êxodo
34, 28. Êxodo 34, 28 diz assim: Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras de concerto, os 10 mandamentos. Quando Moisés, ele desce do monte depois de passar esses 40 dias sem comer e sem beber, Moisés, ele volta com o seu rosto resplandecente, tanto é que Moisés precisa estar usando um véu. Aquelas pessoas que estavam no deserto com Moisés, sendo orientados, liderados por ele, eles não conseguem nem sequer ser a glória de Deus na vida de Moisés. Ao mesmo tempo, Elias também faz a presença dele, essa confirmação da história divina, onde ele foi um poderoso profeta, foi aquele que ele ora, Elias ora para não chover, não chove, e Elias ora para chover e chove. Lá, naquele momento onde havia aquela luta com Faraó, ainda no Egito, e Moisés, ele toca nas águas e as águas se transformam em sangue. O poder foi sobre as vidas desses homens. Moisés, figura central entre os judeus, ele foi libertador do povo de Deus, onde Deus dá a ele a possibilidade de livrar o seu povo da escravidão no Egito e transportar esse povo para a terra prometida no caminho do deserto. Ali eles receberam de Deus tudo o que precisavam. Moisés, ele não pode pisar na terra prometida, mas Deus permite que ele esteja de longe vendo a terra prometida. Depois da sua morte, o corpo dele não aparece, o corpo dele some. Vamos estar indo para Judas, no capítulo 1, versículo 9. Judas, capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. O diabo, ele espreitava o corpo de Moisés, mas Moisés, ele é usado por Deus de uma forma tão profunda. Por várias vezes Deus, ele fala para Moisés para falar com o seu povo, como se o povo dele fosse o povo de Moisés. Uma representação muito grande de Deus aqui na terra. A vida dele foi completamente sobrenatural. A esse texto de Judas, no capítulo 1, versículo 9, o arcanjo Miguel contendia com o diabo e o diabo disputava a respeito do corpo de Moisés. Essa palavra não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o arcanjo Miguel: O Senhor te repreenda. Foi repreendido pelo próprio Deus. Então, tudo indica que o corpo de Moisés, ele foi ressuscitado. Tanto é que agora Moisés aparece no Monte da Transfiguração, aquele que representa a lei, assim como Elias, o profeta, os profetas, que diz respeito à lei e os profetas. E a lei e os profetas representa toda a Bíblia, tendo como tema central Jesus Cristo, aquele que está ali no meio dele. Impactante esse momento, da mesma forma que o profeta Elias. Vamos lá para 1 Reis 18, versículo 38, vamos estar lendo a partir do versículo 37, que diz assim: Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste
Moisés tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Havia ali uma batalha com os profetas de Baal, aquele Deus que era considerado o Deus deles, o Deus com letra minúscula, porque nós sabemos que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas num só Deus. De um lado os profetas de Baal e do outro lado o profeta Elias, o profeta do Deus vivo. E eles estariam vendo, confirmando quem é o Deus verdadeiro. Elias propõe a eles que eles estejam, no versículo 24, invocando o nome do Deus deles com letra minúscula, e ele diz: e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Aqui no verso 38 confirma ali o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. O Deus Todo-Poderoso faz cair fogo do céu. Imaginem a intimidade desses homens com Deus. Imaginem depois de tantos sinais, proezas e maravilhas, num deserto, que é o caso de Moisés, só não pôde pisar na terra prometida, queria água. O povo por diversas vezes contendia com Moisés porque tinham saudade do Egito. E Deus dava o maná que descia dos céus, esse povo se fartava de alimento, eles não tinham necessidade de nada, porque Deus os supria em tudo. E não esqueças que no deserto, o momento do deserto com Deus, é o lugar onde Deus mais sacia fome e sede, onde Deus mais se revela aos seus, e todos aqueles que são chamados por Deus passam pelo momento do deserto, porque o deserto é o momento onde é somente Deus e aquele que está ali na dependência total dele, porque Deus quer nos levar a uma terra prometida, e sabemos que Deus já levou Elias e Moisés à terra prometida, porque estão com Jesus. Aqui é claramente, visivelmente, isto, onde a palavra de Deus se cumpre. Um é arrebatado num redemoinho, numa carruagem de fogo. E Eliseu deseja a porção dobrada de Elias, aquele profeta reconhecido como aquele que tem intimidade com Deus, e a oração dele faz, com certeza, descer as bênçãos de Deus sobre as vidas daqueles que estão ali diante dele. Se tratando de Elias, quando lemos aqui no versículo 16, diz assim: e os seus discípulos interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? João Batista, quando ele vem anunciando a chegada de Jesus Cristo, a vinda do Messias, daquele que estaria sendo preparado por Deus para estar sendo o libertador. A vida de Moisés tem um significado onde Deus usa um homem para ser o libertador do seu povo, retirando o seu povo do Egito. E aí Deus envia Cristo para ser o Salvador, o libertador de toda uma humanidade perdida. É aquele que viria para dar vista aos cegos, que viria para estar tirando o homem da escravidão, do pecado, da escuridão,
das trevas para a sua maravilhosa luz, e Jesus é o nosso grande e eterno libertador. Nesse encontro maravilhoso, onde Deus ali trabalha os profetas, Deus trabalha no sentido de estar já fazendo a preparação para a vinda de foram dos grandes profetas Moisés e Elias, e quando aqui eles perguntam aos escribas em relação, aqui é mister que Elias venha primeiro, quando João Batista vem anunciando a vinda de Cristo, ele vem no espírito de Elias. Então, esse sobrenatural de Deus, ele vem na unção de Elias. E Elias, ousadamente usado por Deus, ele é aquele que tem esse acesso direto ao céu. Ele ora e faz chover, ele ora para não chover e não chove. Agora esse homem ora e faz cair fogo do céu. Amém? É tremendamente impactante. Encontro onde tudo aponta para dois servos de Deus que viveram aqui na terra com Deus, andaram com Deus, obedeceram às leis, os princípios e a vontade de Deus, porque não esqueças, a palavra de Deus, ela é regida por princípios do reino dele, princípios, e Deus não retira as leis, apenas com a chegada de Jesus vem o tempo da graça. Então Jesus vem só para confirmar as leis em graça. Jesus, ele vem para trazer toda a confirmação de tudo aquilo que foi dito pelos profetas. E agora está ali Jesus em glória. Elias e Moisés com o corpo glorioso, significando aqueles que morreram com Deus e ressuscitaram com Deus. Um morreu, que foi Moisés, a palavra diz que morreu, foi enterrado nas terras de Moabe, mas que ninguém nunca viu o seu corpo. E quando nós vemos em Judas, quando é citado em relação ao anjo, Miguel arcanjo, que ali Satanás investe pesado para estar com o corpo de Moisés, mas Deus não permite, manda seu anjo. Quantas vezes Deus faz isso com você? Quantas vezes o inimigo quer ceifar a sua vida e Deus manda um anjo para estar protegendo a vida que ele quer levar para os céus. E ali é a prova da existência viva de Jesus Cristo em glória, e que muitos passarão por esta vida, mas que serão arrebatados direto, porque a palavra de Deus aqui diz no capítulo anterior, no capítulo 16, no versículo 28, Jesus dizendo: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Então, aqui já diz respeito à segunda vinda de Cristo, porque o Filho de Deus virá do seu reino em glória, assim como eles estão vendo aqui no Monte da Transfiguração. Aqui eles, com certeza, eles passam a ter a visão real de quem é Jesus Cristo. Amém? E Jesus Cristo, na sua primeira vinda, ele virá nos ares, será o momento do arrebatamento, ele virá buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, virá nos ares como num piscar de olhos, é como um abrir e fechar de olhos nosso. É muito rápido, né? Agora, nesse momento que estamos aqui, nesse momento que estamos trazendo a palavra de Deus, por várias vezes aconteceu, não só comigo, mas com você também. Amém? Corre esse acontecimento sobrenatural divino. Cristo está conversando alguma coisa com Moisés e Elias, quando
Pedro, ele se depara com os dois profetas, Moisés e Elias, meio atônitos, como se estivessem sonolentos, com medo, porque a própria palavra de Deus diz que cai um temor sobre eles muito grande. Imagine, eles estavam preparados para aquela cena. Nós, com certeza, não estaríamos preparados. Amém? Mas Deus nos prepara para o grande momento de estarmos com Ele no corpo glorioso, diante dele nos céus, ali eternamente em glória com Ele para sempre. Serão os salvos, serão aqueles lavados e remidos que Jesus Cristo, vindo nos ares, a igreja será levada. O segundo momento será o momento onde Jesus Cristo virá no momento final para julgar, terá o julgamento de tudo aquilo, de todas as obras que foram feitas por cada um. A palavra de Deus diz que aqueles que morrerem com Cristo, os salvos, não passarão por esse julgamento, porque estarão também vindo com Jesus, a igreja. Jesus virá com a igreja. Terão a oportunidade de estarem ali junto com Jesus, e Jesus está tendo o julgamento final. Porque aquele que der o último suspiro com Jesus, tendo a certeza da salvação, reconhecendo que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, esse que reconhecer que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado, esse que tem essa certeza estará no meio dessa igreja que subirá. Depois haverá oportunidade, mas será mais difícil. Por quê? Porque o Espírito Santo será retirado daqui com a igreja. Então é tudo muito sério. O momento do arrebatamento é esse momento onde está aqui sendo passado, que Jesus ele está ali já trazendo prenúncio daquilo que aconteceria com ele bem logo, bem breve. Os discípulos, tudo aquilo que ouviram de Jesus Cristo e tudo aquilo que foi falado pelos profetas, que é a respeito do Salvador, agora ali Jesus Cristo está mostrando o que aconteceria. Jesus Cristo teria o seu corpo ressuscitado dessa forma, real, em glória. E Jesus Cristo ainda passa, depois de sua morte, da sua ascensão aos céus, onde Jesus Cristo, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo é aquele que diz que ele iria para o Pai, mas enviaria o outro Consolador que estaria conosco até a consumação dos séculos, que esta, até a consumação dos séculos, até a sua vinda. Depois disso, o Espírito Santo volta. E Jesus Cristo, a palavra de Deus tem a promessa de dois profetas que viriam. Muitos dizem que provavelmente seriam Moisés e Elias, mas aqui nós vemos claramente que são aqueles dois salvos que já estão com o corpo glorioso, porque ali é a representação do corpo que receberemos quando estivermos subindo no arrebatamento com Cristo. Seremos arrebatados dessa forma, com o corpo, não o corpo de Cristo, corpo glorioso de Cristo, não. Quem somos nós? Estamos muito aquém disso. Mas receberemos o corpo glorioso dado por Deus em Cristo Jesus, para morarmos nos céus, porque no céu não entra pecado. Então esse corpo corruptível não tem condições de entrar no céu, mas esse corpo corruptível receberá de Deus essa incorruptibilidade, para que possamos estarmos recebendo esse corpo glorioso e estarmos para sempre com Ele em glória. Teremos essa honra dada por Deus sem mérito nenhum. É pela graça imerecida. É maravilhoso sabermos disso. Com a retirada do Espírito Santo ficará mais difícil. Jesus é aquele que agora, com a sua igreja em glória, estará de lá dando comando, porque Ele é aquele que está assentado
sentado à destra de Deus, e Ele é aquele advogado, Ele é aquele que advoga as nossas causas. E ainda haverá a possibilidade, porque Deus tem a grande promessa para aqueles que não aceitou a Jesus Cristo, não conseguiram entender que era o Messias, dá essa grande oportunidade até o momento final. Deus dá a oportunidade para que nós não estejamos passando pelo momento da tribulação, o momento mais difícil, porque a igreja será retirada, que nós possamos estarmos subindo com Jesus. Aqueles que foram os primeiros que morreram com Deus serão os primeiros a serem ressuscitados, mas tudo muito rapidamente. E a terra nos quatro cantos dará conta de todos aqueles que morreram com Cristo. Amém? E serão arrebatados juntamente, todos os primeiros, e os que ficarem vivos e estão salvos, esses não passarão pela morte, serão ressuscitados imediatamente. Eu quero falar para você que esta palavra é tão impactante, essa palavra é tão gloriosa, que nesse momento eu não me sinto de forma natural, tanto é que eu sempre falo, e vocês sempre vão me ouvir falar que para mim até o natural é sobrenatural, e eu sinto o sobrenatural de Deus aqui. Amém? A minha carne treme, o meu coração ele bate mais compassadamente, porque eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Receba onde você está, viu? Porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Amém? Você que ainda não aceitou a Jesus, faça imediatamente, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém? E da mesma forma, Elias, que foi transladado, subiu imediatamente, representa aqueles que subirão. Amém? Assim, não passarão pela morte, mas os dois representam aqueles que passaram aqui nessa terra, como a palavra de Deus diz, que Elias, ele foi como nós, sujeito às mesmas paixões humanas, e no entanto foi aquele que se dedicou tanto a Deus, foi tão obediente a Deus, que ele subiu numa carruagem de fogo, ele não passou pela morte. E Moisés experimentou a morte, mas Moisés, pelo que tudo indica aqui, Moisés foi ressuscitado, representando aqueles que morrerem com Cristo, serão ressuscitados. Amém? No momento do arrebatamento da igreja. Amém? Que nós possamos estarmos sentindo, experimentando a manifestação de Deus nesse momento, porque ela é muito grande, ela é sublime. Lembrando dos feitos desses homens, Elias, ele foi um profeta tão ousado que ele lutou contra reis corruptos como o rei Acabe, e ele lutou também contra os profetas de Baal, que queriam que Deus deles fosse adorado. E Elias luta contra a adoração a qualquer Deus, porque ele prova que o Deus que é para ser adorado é o Deus único e verdadeiro. E Moisés, aquele que fala face a face com Deus, aquele que tem a oportunidade, porque ele deseja sentir a glória de Deus num dado momento, ele pede a Deus, e a palavra de Deus diz que ninguém viu a face do Senhor, apesar de ter estado face a face com Deus, mas ele não vê a face de Deus, mas ele experimenta a glória de Deus. Imagine passar 40 dias e 40 noites com Deus, é tremendo, e voltar com o rosto iluminado, com o rosto transfigurado, resplandecendo a glória de Deus. Isso não é para qualquer um não, né? Mas Deus, ele mostra que todo aquele que desejar sentir essa glória, ele dá essa oportunidade. Amém? E Elias, grande profeta do Senhor, Moisés, grande profeta do Senhor, onde ele também, ali, quando ele pede para ver a glória de Deus, e Deus diz que ele estaria de costa, né, e que passaria rapidamente por Moisés, e Moisés
experimenta e vê a glória de Deus. Então, esses homens não poderiam de forma nenhuma terem mortes naturais, entre aspas, e esses homens têm um privilégio dos céus tremendo, ainda com falhas, porque a palavra de Deus diz que Deus procurou um justo sequer aqui na terra e não encontrou. Então, o único justo, o único fiel, o único verdadeiro, o único que nunca falhou e nunca falhará é o mesmo que está vivo ontem, hoje e sempre, que é o nosso Jesus Cristo, é o nosso grande e eterno Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, único, infalível, sem sombras de variações de dúvidas. Nele não há dúvidas, nele não há incertezas. Ele é verdadeiro, ele é fiel e ele é aquele que nos permite experimentarmos a glória dele, recebermos a revelação, essa revelação da glória de Deus, onde toma conta de todo o espaço de onde nós estamos. É ou não é verdade? Claro que é. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. Deus, ele diz que frio ou quente, porque morno ele vomita. Ele nos quer quentes na presença dele, amém? Frio não podemos estar, porque fica indeterminado, morno nem se fala. Então, a presença de Deus, nós precisamos sentirmos esse fogo vivo, que é essa presença eterna de Deus. Jesus, ele é o cumprimento das Escrituras Sagradas, de tudo que foi dito pelos profetas de Deus. Esse momento único com essa reunião de profetas e discípulos diante de Deus é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, ele é o cumprimento das Escrituras Sagradas. Depois do encontro de Moisés e Elias aparecendo, conversando com Jesus, há uma nuvem que vem em glória, os cobre, e naquele momento, quando aquela nuvem cobre, Deus, ele diz e eles ouvem, como diz aqui a palavra de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Nesse fechamento de tudo que aconteceu ali, vem a voz de Deus, eles ouvem. Jesus Cristo pede para que eles não falem até a ressurreição. Aconteceria a ressurreição de Cristo. Eles ouvem a voz de Deus, eles veem Jesus em glória. Jesus manda que ao Filho amado ouvir. Quando a nuvem some e ali de repente Elias e Moisés somem, escutam a voz de Deus: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho me comprazido, a ele ouvir. E basta a Jesus ouvir, ao Filho, porque quem conhece o Filho conhece o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que manifesta a glória de Deus aqui, amém? Porque Deus é Espírito e aquele que o adora, importa que o adore em espírito e em verdade. Jesus Cristo, ele é ressuscitado, ele morre e ao terceiro dia. O cumprimento das Escrituras afirma que Jesus Cristo andou ainda nesta terra depois de ressuscitado por 40 dias. E muitos veem Jesus, ele conversa com os discípulos no corpo glorioso, Jesus ascende aos céus. Ele é tudo aquilo que os profetas falaram, que Jesus vem trazer aos discípulos para continuar comunicando a nós até o dia de hoje e até a sua vinda. Amém? Então, fique com esta palavra. Aqui a conclusão da segunda parte desta palavra, que trememos e tememos diante de Deus. Jesus quer nos levar a uma dimensão mais profunda com Ele. Não abra mão
da palavra de Deus. Não abra mão da leitura da palavra de Deus. Não abra mão de gastar tempo com Jesus e verás a glória de Deus na sua vida e nas vidas dos seus. Porque Deus é aquele que diz na sua palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, que possas estar lutando todos os dias pela sua salvação. Mas de que forma eu vou lutar, minha irmã? Se entregando todos os dias a Cristo, todos os dias, não abrindo mão de estar vivendo uma vida de busca à face de Deus. Amém? Jesus diz que aquele que vem até a Ele de maneira nenhuma Ele lançará fora. Jesus, Ele está agora aqui, nesse momento, no meio de nós, porque a sua palavra diz que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria. E com certeza temos muito mais que 3 aqui, não é? Então, olha, não abras mão de ter um compromisso com Deus, em nome de Jesus, de reconhecer a Jesus como o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o grande Salvador, aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados. João Batista, ele veio pregando no deserto, ele estava no espírito de Elias, na mesma unção de Elias, e ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? E Jesus veio para nos perdoar dos nossos pecados. Ele nos perdoa, não importa o que tenhamos cometido de erro, mas se houver um arrependimento verdadeiro, um arrependimento, porque Ele sonda e esquadrinha os corações, e se Ele vê esse arrependimento, a salvação. Amém? As nossas almas precisam estar livres do mal. Amém? Porque o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, e a nossa alma, para onde irá? Depende da nossa escolha por Jesus. Amém? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Recebas o abraço do Espírito Santo de Deus, que com certeza é melhor do que o meu e traz cura, viu? Recebas cura, libertação. Agora, nesse exato momento, se creres em Jesus, verás a glória de Deus. Amém? Curta, comente, seu comentário é muito importante, e compartilhe esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor, viu? Se inscreva no canal. A paz do Senhor.